Olá, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço pela sua participação, pela sua presença. E o tema do nosso estudo de hoje é o seguinte, gente: aonde podemos encontrar Deus? Onde Deus pode ser encontrado? Pregadores de tudo que é jeito, um fala uma coisa, um fala outra. Igreja de tudo que é jeito, novas igrejas surgindo todos os dias, uma com a mensagem diferente da outra, e fica esse tumulto na cabeça das pessoas, né? Tem gente aí que faz até coleção de igreja, já passou em tantas igrejas que tem até uma coleção. E aí, esse vídeo vai tratar exatamente disso, né? São João capítulo 14, verso 23 em diante, né? Depois nós vamos ler, e é isso que a gente vai ver, né? Aonde Deus está, aonde ele pode ser encontrado. Será se numa campanha, numa celebração, né? Em um determinado morro, ali onde muitos irmãos se reúnem ali, buscando em oração, meia-noite, aonde Deus pode ser encontrado, né? Em meio a esse tumulto e conflito religioso. Então, São João 14, 23 diz o seguinte: E respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos e faremos morada nele. Então, é muito mais simples do que uma corrente de oração, do que a subida em um alto, em um morro, meia-noite, e ali se reunir em grupo, né, e buscando e aquela coisa toda. É muito mais simples do que procurar em qualquer igreja ou, sei lá, aonde quer que seja. Aquele que ouve a minha palavra e guarda, o meu Pai o amará. Nós viremos e faremos morada no tal. Então, Deus, ele está dentro do coração e mente daquele que busca. A sua palavra, a sua justiça, o seu amor está naquele que busca com entendimento e inteligência. Então é o que Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e guarda. Qualquer um que ouvir essa palavra com prudência e guardar, eu e o Pai iremos e faremos morada nele. Então, gente, não precisa essa preocupação de estar olhando para uma igreja ou outra, ou entrando em corrente, em campanha de oração para buscar a presença de Deus. É muito mais simples, é mais simples do que qualquer coisa que podemos imaginar. Ele habita no coração daquele que ama, daquele que tem sinceridade, daquele que tem humildade e daquele que confia plenamente. Eu e o meu Pai iremos e faremos morada nele. Uma vez Jesus foi perguntado, lá em São João, a samaritana chega e pergunta: Senhor, aonde é o verdadeiro local de adoração? Está em Jerusalém ou está aqui no Monte Gerizim? E a mulher, talvez confusa, né, com a questão da religiosidade, porque existe a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. A religiosidade é aquele que tem um rótulo religioso. A espiritualidade é aquele que guarda dentro do seu coração, no íntimo do seu coração, com prática, respeito e reverência a Deus. Então, gente, a gente precisa separar um pouco essa questão da religiosidade e da espiritualidade. Então, a samaritana, com muita religiosidade, estava preocupada onde ela deveria adorar. E ela pergunta para Jesus: em Jerusalém ou em Gerizim? E Jesus diz: não, é aqueles que adoram com espírito e com a verdade, ou seja, com a espiritualidade e em verdade. Deus quer fazer morada no homem. Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas o homem foi criado para que o Todo-Poderoso, através da sua palavra, do seu poder e do seu amor, habite no próprio homem. Deus, ele quer operar através do homem e não através de instituição, como muitas vezes a gente escuta por aí, né? E Jesus fala para a samaritana: aquele que adora em espírito, ou seja, com espiritualidade, né? Aquele que
traz e internaliza dentro de si a vontade de Deus, o respeito a Deus, aos seus mandamentos, em verdade e em espírito, com verdade, ou seja, na verdade, na mensagem, na palavra ensinada por Jesus, internalizada dentro do seu coração. É isso que ele está falando, né? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, para amar, tem que obedecer a sua palavra, os seus ensinamentos. E o meu Pai o amará. Nós viemos e faremos morada nele. 1 Coríntios 3,16 e também Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte: ou vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Paulo fala isso à comunidade ali da cidade de Corinto, né? Então, o Espírito de Deus habita em vós. Vocês são a casa de Deus. O Espírito de Deus faz morada em vós. Ou seja, Deus não habita entre quatro paredes, muito menos em instituição. Deus, ele quer que o homem compreenda, né? Para que ele se manifeste ao homem e o homem tenha esse contato pessoal com o Todo-Poderoso, essa ligação, né? Essa conexão, essa intimidade. Então Deus, ele se faz presente quando nós conhecemos a sua vontade e praticamos. Então, nos tornamos, então, o templo, a casa do seu Espírito, do seu poder, como Paulo fala também aqui a comunidade lá da cidade de Corinto, né? Então, gente, esse conflito religioso hoje deixa muita dúvida nas pessoas, medo, cisma, até porque a coisa ela é dificultada mesmo, né? Você tem que fazer parte de uma determinada comunidade, de um determinado grupo. Gente, a igreja ela é um ponto de reunião, de participação, né? Coletivo, onde todos se reúnem. É interessante? É importante? Sim, a reunião, a celebração, a liturgia tem a sua importância, mas a salvação, ela é muito além, né? Esse contato realmente com Deus, conhecer a Deus, ter essa intimidade com o Todo-Poderoso, a igreja não vai fazer isso. Nenhuma denominação religiosa ou instituição vai fazer isso. Por quê? Porque é uma coisa íntima entre Deus e o homem. E quando Jesus diz, conhecereis a verdade para que você tenha libertação, nós precisamos realmente nos aproximar para conhecermos, né? Ele diz também uma certa vez que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, ele. Então, nós devemos olhar para ele, nos aproximar dele, para que nós possamos ter esse vínculo, né? Essa confiança, essa aproximação e, a partir daí, nos tornarmos também sua propriedade peculiar. É para isso que ele nos chama, foi para isso que ele morreu e deu também a sua vida. Examinem as Escrituras, né? Cuideis que nela há vida eterna e ela testifica de mim. Então essa é uma recomendação que ele faz para que nós também possamos nos aproximar. E as pessoas muitas vezes se preocupam muito mais com o seu templo, né, religioso, com a sua instituição religiosa, e não vai a profundo nas Escrituras para poder conhecer o verdadeiro amor de Deus e ter esse verdadeiro conhecimento e essa aproximação pessoal, né? Porque é isso que vai tornar realmente a pessoa um filho de Deus, ou seja, a morada do Espírito Santo de Deus. É a partir daí que a pessoa pode ter uma conexão profunda. Por quê? Porque ele conheceu. Ele conhecendo, ele sabe qual é a sua vontade. Ele sabendo qual é a sua vontade, ele se aproxima e Deus o capacita. E aí ele se torna um vaso precioso, ele se torna um templo e a morada do Deus Todo-Poderoso.